Fala pessoal, aqui é o Eros, vou passar para vocês um tutorial de NumPy. NumPy com a biblioteca do Python, muito utilizada para Machine Learning, ciência de dados. Eu estava dando uma olhada aqui no site da NumPy, recomendo vocês darem uma olhada, também muito interessante, numpy.org. O NumPy ele foi utilizado como uma base matemática, né, como auxílio para gerar as imagens do buraco negro que tivemos algum tempo atrás. Tem outros estudos de casos impressionantes aqui também, detecção de ondas gravitacionais e dentre outras coisas que eu recomendo vocês darem uma olhada, ok? E por que utilizar o NumPy? Por que não utilizar o Python, certo? Sendo que o Python também a gente consegue fazer ao gerar os cálculos, enfim. E a questão é performance. O NumPy ele foi construído, ele foi elaborado para ter exatamente só para essas bases de cálculo, né, vamos dizer assim. Então nós conseguimos fazer, por exemplo, sim, cálculos de álgebra, de estatística, de cálculo mesmo. Então ele é uma biblioteca poderosíssima que nos auxilia nisso. E esse vídeo ele vai ser um pouco longo, mas eu não vou entrar muito nos aspectos técnicos matemáticos. Como assim? Eu não vou ficar colocando aqui fazendo fórmulas de álgebra, de cálculo, enfim, de estatística com o NumPy, para não atrapalhar o aprendizado de vocês e não ficar muito maçante, ok? Isso tudo é um processo e aprendendo aos poucos a gente consegue construir esse alicerce, essa base, ok? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui vocês não precisam saber, não precisa ter nada disso aqui decorado, tá ok? Com o tempo, à medida que o tempo for passando e vocês forem tendo a necessidade de aprender, de relembrar algumas coisas, vocês podem vir aqui no vídeo de novo, vocês podem recorrer sempre ao Stack Overflow, o pai de todo programador, então não fiquem muito apegados a isso. Então vamos lá, vamos começar aqui com o tamanho, eu vou colocar um tamanho de 1 milhão. O que vai ser esse tamanho? Primeiro eu vou gerar vou criar aqui com Python uma lista para fazer o comparativo, ok? Então aqui ó, vai ser uma lista Python, ok? E com essa lista Python, vou fazer um list comprehensions aqui e vai ser, por exemplo, x for x in range de tamanho, nosso tamanho de 1 milhão, ok? E aqui vou fazer um print lista Python. Esse vai ser um print dos 10 primeiros números. E vou fazer um print também dos 10 últimos. Vocês já vão entender logo o motivo de eu estar fazendo isso, ok? Já, mais para frente também eu explico, né, esse indexing aqui, tá ok? Então vamos lá. Ok, gerado. Então nós temos uma lista com 1 milhão de números. Aqui nós conseguimos enxergar os 10 primeiros e os 10 últimos. Ok? E agora aqui nós vamos fazer um comparativo. Para fazer esse comparativo eu já tenho aqui importado aqui a biblioteca do NumPy e o tempo. Então bora lá. Tempo início, ok? Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Process time, ok? Aí então aqui nós vamos medir o início e o final de um cálculo aleatório aqui que nós vamos criar, ok? Então aqui ó, lista Python. Vou colocar multi aqui que a gente faz uma multiplicação, ok? Vai ser x vezes 2 for x in lista Python, ok? Então aqui nós temos o tempo inicial, vamos colocar aqui também agora o tempo final, para a gente conseguir fazer um menos o outro, ok? Time, a gente repete a mesma coisa, process time, e aqui a gente subtrai pelo tempo inicial, tempo início, e aqui a gente visualiza, não precisa desse print não, mas eu vou colocar aqui nesse primeiro momento só como critério enfim, para não atrapalhar vocês, ok? Mas a gente não precisa colocar esse print, pelo menos não no Jupyter Notebook, já eu coloco de outra forma. Então bora lá, o tempo final, vamos imprimir ele. E dá errado. Oh, maravilha, porque a gente não importou aqui também, né? Se não importar, não tem jeito. Espera processar um pouquinho, que deve demorar bastante, até que não. Vou reprocessar tudo aqui de novo e continua dando errado. Time. Ah, não, porque aqui, ó,
Claro que vai dar errado, né? Claro que é um ponto. Pô, já comecei o vídeo errando tudo. Então bora lá. Então beleza. Aqui nós fizemos esse cálculo. Então o que aconteceu aqui? Nós pegamos o x. O que é o x? Em determinado momento o x no início foi o 0, depois o x foi o 1, depois o x foi o 2, depois foi o 3. No final o x foi esse número aqui. E a cada momento nós multiplicamos o x pelo 2, por 2. Então foi 9999994 vezes 2. No início foi 9 vezes 2. Então aqui, ó, para ficar mais fácil, vamos gerar aqui, vamos replicar. Vamos pegar esse listão Python multi e vamos pegar os 10 primeiros e os 10 últimos de novo, ok? Então aqui nós já temos, olha a diferença. Então aqui 0 vezes 2 é 0, ok? 1 vezes 2, 2 e assim por diante. Aqui, ó, o último número aqui era o 9 e agora o último número aqui é o 18. E isso aconteceu para todos os 1 milhão de números presentes nessa lista que nós geramos, ok? E agora, para fazer um comparativo, nós faremos a mesma coisa com o NumPy. Vou colocar aqui o NumPy aqui só para como uma divisão, ok? NumPy Array. Já vou explicar daqui a pouco o que é um array para vocês. Lista Python. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos pegar essa lista Python que nós criamos aqui em cima, que são 1 milhão de números, certo? Que nós fizemos toda essa interação aqui na nossa lista. E nós geramos esses 1 milhão de números. Então nós pegamos essa lista e transformamos ela em um array. Então vamos aqui imprimir. Bora. Beleza. Aí aqui a gente faz igual, né, nós fizemos da lista do Python. Ok. Menos 10. Adiante. Então, mesma coisa. Vocês podem notar aqui que o layout, né, é um pouco diferente. Ok, isso é normal, mas o resultado é o mesmo. Se vocês compararem aqui, o resultado é a mesma coisa. Tem 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, tudo a mesma coisa. Então, ok, daqui em diante, tranquilo. O que nós faremos agora? Então, nós vamos pegar aqui o mesmo processo daqui. Então, vamos ver se a gente copia aqui. A gente vai ser necessário fazer algumas alterações, ok? Então aqui, ó, tempo início, eu vou colocar um underline np aqui para a gente saber que é do NumPy. Tempo final, underline np. Vou copiar aqui, colar aqui. Tempo início, né, a gente vai precisar do tempo início do NumPy, que senão vai pegar o tempo início lá do final. E aqui nós faremos de uma forma diferente, porque aqui é só a gente, nesse caso, né, é só a gente pegar aqui é NumPy, a gente precisa mudar isso aqui também. Então aqui é só mudar isso aqui, NumPy Array, multi. O que a gente faz? Pega o NumPy Array e multiplica por 2. É a mesma coisa. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui, ok? Então o raciocínio é igual. A gente vai ter o tempo inicial, nós faremos toda essa interação, nós vamos multiplicar todos os números presentes dentro desse array por 2 e depois nós vamos subtrair o tempo final pelo tempo inicial para a gente saber quanto tempo que durou. Será que vai dar certo? 0. Puxa, será que deu errado? Não deu errado. É porque o NumPy ele é tão rápido que em determinados cálculos esse procedimento de fazer essa contabilidade do tempo ele é tão rápido que ele nem consegue pegar aqui. Então se a gente repetir aqui algumas vezes, aí ó, vocês viram ali? É difícil de pegar, mas dá. Como que a gente consegue fazer esse comparativo? Vamos aumentar mais um 0 aqui. Ok, deu quase um segundo aqui, tá vendo? E aqui no NumPy. Olha a diferença. Aqui, com a lista do Python, deu quase um segundo. E do NumPy deu 0,01. Então, esse é um dos motivos. Agora imagina, isso que eu fiz aqui é um cálculo ridículo. A gente está multiplicando por 2. Agora imagina você fazendo uma interação em um dataset com milhões e milhões de linhas, com milhões de informações super pesadas. Imagine um tipo de cálculo que é necessário para a gente gerar
né, a imagem de um buraco negro, detectar ondas gravitacionais. Imagina o quão complexo é um cálculo desse. Né? Então, por isso que a gente precisa da performance do NumPy, porque se a gente depender da performance do Python, pode ser que o programa... Assim, eu já tentei fazer alguns no início, né? Eu já tentei fazer alguns cálculos utilizando apenas o Python e, puxa, o notebook até entra em pane. Então, por isso que a gente precisa saber a utilizar o NumPy, ou até pelo menos, né, saber pesquisar como conseguir essas informações, ok? Então, agora que vocês já sabem o real poder do NumPy, vamos começar aqui criando alguns arrays. Então, bora lá. Então, aqui, para começar, eu vou criar um array com NumPy, mas antes eu vou criar uma listazinha aqui com Python, só para vocês verem, por exemplo, 1, 2 e 3. Para a gente transformar essa lista em um array, vou colocar np array é igual. Aí aqui é só a gente colocar np array lista. Fazendo isso, a gente transforma essa lista em um array. Array. E aqui a gente faz o seguinte. Vamos colocar aqui. Vamos ver qual que é o tipo disso agora, ok? Então, ótimo. Então, note o seguinte. Nós criamos uma lista no Python. Vamos fazer isso aqui, quer ver? Vamos fazer ficar melhor para a gente comparar, tá? Vou fazer o print. E aqui vai ser um print do tipo da lista. Então a gente consegue fazer esse comparativo. Então inicialmente nós geramos uma lista no Python. Essa lista no Python, aqui é a classe dela que vocês conseguem ver. É uma lista, ok? Esperado, certo? Então nós transformamos essa lista em um array com esse procedimento aqui. E aqui vendo, né, o tipo dela aqui no nosso notebook, NumPy ND-Array. O que significa esse ND-Array? O N é uma quantidade N de números. Então você pode ter arrays de uma dimensão, de duas dimensões, de três dimensões, 4, 5. Isso depende da complexidade dos cálculos que vocês querem criar, ok? E o D significa as dimensões que eu acabei de falar. Então são dimensões, arrays de N dimensões, seria isso a tradução ao pé da letra, ok? Então aqui nós podemos também criar matrizes. Né? Então se vocês, da época lá da álgebra, vocês devem ter feito muitas matrizes. Então eu vou começar aqui criando uma matriz. Vamos colocar aqui, matriz. Então vamos lá, vamos primeiro inicialmente criar uma matriz com Python, ok? Então aqui errado, né? Já comecei errando ali, 1, 2, 3. De novo aqui a gente continua, vamos aqui do 4, 5 e 6. Vamos aqui com uma 3x3. 7, 8, 9. Bacana. Vamos aqui, ó. Então vamos seguir a mesma linha. Matriz e o tipo da matriz, ok? Então aqui nós temos a matriz. Ela impressa aqui. Melhor ainda. Eu vou fazer o seguinte. Só para ficar mais claro para a gente, tá? Ok. Então bora lá. Então nós temos aqui a impressão da matriz em Python. E agora aqui nós vamos criar... Existem duas formas de criar matriz com o NumPy. A primeira delas é o seguinte. Vamos transformar essa matriz aí em uma matriz com o NumPy utilizando a função matriz mesmo. Então vamos lá. Então o que a gente consegue? Eu vou aproveitar aqui. np.matrix. E a gente passa a nossa matriz. Eu vou imprimir aqui também, já que a gente está nesse ritmo, o tipo dela, ok? Aí eu passo aqui, como eu não criei uma variável, então eu passo aqui para a gente não perder muito tempo. Então aqui a gente já consegue, né, um formato de uma matriz mesmo, da forma que a gente estudou lá na escola. Ok? E a gente consegue ver que o tipo dela, né, é um numpy.matrix. Ok? Então vamos aqui mais uma vez. E vamos agora a outra forma, que é a forma que eu utilizo mais, ok? É bom vocês saberem que existe essa possibilidade aqui, mas, pelo menos no meu caso, eu prefiro utilizar desse jeito.
né, que é criando np.array. Aí a gente simplesmente passa a nossa matriz aqui. Mesma coisa, vamos passar aqui o tipo. A gente dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, só para andar mais rápido. Ok. E vamos conferir. Pronto. Então nós temos os três tipos. Criado em Python puro, né, vamos dizer assim. Criado com a função np.matrix. Ok. E criado com a função que, no meu caso, particularmente, eu prefiro utilizar, np.array. Ok? Então, e aqui, por exemplo, assim, que eu falei agora há pouco das dimensões, o que seria um array de uma dimensão, por exemplo? É o que a gente criou ali em cima. Então, só colocar aqui uma dimensão. Então, np.array. Aí vamos passar aqui uma lista. A gente, de novo, é o mesmo procedimento lá de cima. Vamos utilizar aqui o mesmo exemplo. Então, esse aqui é um array de uma dimensão. Ok? E para um array de duas dimensões, então aqui, duas dimensões. Vamos passar aqui também np.array, ok? A gente passa agora aqui, no caso, eu vou colocar podemos repetir isso aqui, só para não atrapalhar a gente não perder muito tempo, ok? Aí passa outra aqui dentro aqui também, 3, 2, 1. Seria um array de duas dimensões. E para criar um array de três dimensões, eu vou fazer um corte aqui para não perder muito tempo digitando. Pronto, esse seria um exemplo de um array de três dimensões. Lembrando que você pode colocar quantas dimensões vocês quiserem, ok? E agora, por exemplo, existem outras formas de criarem arrays. Vocês viram que todas as formas que eu criei até agora foi bem manual, um processozinho bem maçante, mas existem outras possibilidades. O que podemos fazer? Por exemplo, aqui eu vou gerar aqui mais uma lista com Python, exemplo, tá? Então aqui vai ser lista range. Se a gente quiser criar uma lista com Python utilizando o range, né, por exemplo, de 0 a 10, de 0 a 9, a gente coloca range. Se for de 0 a 9, a gente coloca 10. Lista range para a gente ver o resultado. 0 a 10. Se a gente quiser, de 0 a 9 no caso, né? Se quiser 0 a 10, opa, 0 a 10, ok? Vou colocar aqui de 0 a 9 só para ficar mais fácil. E já que a gente estava, enfim, colocando o tipo, eu vou imprimir o tipo, pelo menos nesse início, para vocês acostumarem a ver a diferença entre quando eu criar uma lista com Python, quando eu criar um array, enfim, ok? Lista range. É uma lista convencional, clássica aí do Python. Então agora aqui vamos criar um array. Aqui, ó, array do NumPy. Então aqui, ó, array range np.array. Aí aqui a gente passa o mesmo comando, range, no caso de 10. Vamos aqui fazer o print. O print a gente imprime o nosso array range. E aqui a gente imprime o tipo. Ótimo. Então aqui o resultado é praticamente o mesmo, né? Muda um pouco do layout de visualização nosso, mas o tipo a gente consegue ver que é diferente da lista do Python clássico. E aí a gente consegue também criar, por exemplo, assim, vixe, nós temos tantas opções, eu vou passar para vocês aqui uma por uma e vou tentar fazer o mais rápido possível, porque são muitas opções que nós temos de criar essas listas, né, com NumPy. Essas listas não, esses arrays, né? Então vou criar aqui um array, como que eu vou chamar isso? Intervalado. A gente cria np.arange e aqui a gente coloca, por exemplo, do 1 ao 100, pulando de 3 em 3. Será que deu certo? Print. Vou fazer isso aqui mais uma vez, só para vocês. Aqui eu coloco aqui. Ótimo. Então nós temos aqui do 1 ao 100, pulando de 3 em 3. Lembrando que para sair o 100 aqui, a gente teria que ter colocado 101 aqui, né? Ótimo. E outra coisa, enfim, esse intervalo é definido por você. Então se você quiser de 1 a 3,
de 1 a 2 mesmo, com um intervalo de 0,02, vocês conseguem também. Então tudo depende muito da necessidade, né? Do que você precisa criar, do que você precisa gerar, ok? E eu vou aqui, por exemplo, outra coisa que também a gente consegue criar de forma muito rápida, ok? Eu vou colocar aqui array do NumPy utilizando o número 0. Então a gente consegue criar arrays só com zeros, com número 0, né? Array, vou colocar zeros aqui, 0, colocar 0 aqui, np.zeros. Se a gente colocar aqui 5, print 0, vou colocar o type aqui também do 0, ok? Então nós temos outras opções também, nós conseguimos criar uma matriz com isso. Então matriz zeros, nem deve existir essa palavra, mas ok, zeros, abre o parênteses, a gente passa uma tupla agora com as dimensões que a gente quer, ok? Então vamos uma matriz 3x3, um print aqui, matriz zeros, então nós temos aqui um type zeros, não, matriz zeros, ok? Então me incomoda esse negócio sem a divisão. Então ótimo, então a gente conseguiu ter a divisãozinha ali e basicamente sem diferença. A diferença é que uma enfim, uma matriz e outra é um array simples, ok? Então vocês conseguem gerar esse tipo de array também. E se vocês não quiserem um array de zeros, vocês quiserem um array de uns com o número 1, vocês colocam ones aqui, uns, ok? Matriz uns, np ones, matriz uns, e bora lá, mesmo resultado, ok? Modificando apenas o número que a gente escolheu. Então aqui a gente vai começar a utilizar, por exemplo, nós vamos criar alguns arrays utilizando alguns comandos específicos. Por exemplo, esse aqui é bem interessante, gosto muito. np.linspace. Aí que a gente pode colocar, por exemplo, começa do 1, vai até o 10 e são 5 números no total. Então aqui, o primeiro número é o 1, o segundo é o 10 e são 5 números no total. Então ele adiciona mais 3 números aqui no intermediário para a gente. Lembra um pouquinho, né, o arrange que a gente viu agora há pouco, mas aqui a gente coloca o início, o final e quantos números a gente quer. Então você pode colocar aqui, você quer do 1 ao 10, mas se você quer 500 números, você vai ter seu resultado. Se você quer 50 números, então eu vou colocar 5 aqui só para não poluir muito a nossa tela. Nós conseguimos também gerar matrizes de identidade. Quais são o que é uma matriz de identidade? É aquela que na diagonal ela é composta pelo número 1 e o restante dela é composto pelo 0, né? Então aqui, ó, I 4, 3, por exemplo. Então vai ser uma matriz 3x3 e a diagonal dela de número 1. E os restantes dos números são os números zeros. Nós também temos aqui a possibilidade de gerar alguns, por exemplo, uma matriz com números aleatórios. Como assim? Vou passar o exemplo aqui para vocês. np.random, a gente utiliza o range. Se a gente colocar o 3 aqui, são números aleatórios entre 0 e 1. Aí você pode aqui também, você quer entre 1 e 2, você soma aqui mais 1. E por aí vai, você consegue, você não quer somar, você quer multiplicar por 3, você consegue gerar a sua matriz com números aleatórios da forma que você quiser. Aqui também, por exemplo, utilizando esse range, se a gente colocar o 3 e colocar um 4 aqui, a gente gera automaticamente uma matriz com números aleatórios entre 0 e 1. E funciona da mesma forma. Se a gente quiser somar 1, aí vai ficar entre números aleatórios, entre 1 e 2. Varia muito da sua necessidade.
temos outra opção aqui de, em vez de utilizar o range, a gente pode utilizar o random. O random, o resultado final, ele é basicamente a mesma coisa. A diferença do random é que se a gente quiser gerar uma matriz, a gente vai ter que passar uma tupla 3x3 e a gente cria a matriz. Se a gente passar um 3x3 sem abrir a tupla, uma tupla a mais ali com as dimensões da matriz que a gente quiser, a gente ganha um erro, tá vendo? Então, tem uma 3/3. Se a gente quiser uma 5/3, 5 linhas e 3 colunas, conseguimos também. E o raciocínio, de novo, igual o outro. Se a gente quiser somar, multiplicar, dividir, aí vai dar, né, do gosto, da preferência, do tipo de cálculo e do resultado que você quer chegar. E outro que eu vou passar para vocês aqui é o range n. Então, np.random.range n. Vou passar aqui o 10. Então, esse range n, ele cria uma matriz, né, utilizando uma distribuição normal, a distribuição gaussiana, né, que é ali a média ali no 0 e o desvio padrão no 1. Mais para frente eu vou gerar esses cálculos, eu vou gerar uma matriz dessa, né, números aleatórios utilizando o range n, e eu vou colocar ali para fazer um cálculo utilizando o NumPy, para a gente conferir se da matriz que eu gerar utilizando o range n aqui, se, né, da distribuição normal, se está no 0 ou bem próximo do 0, e se o desvio padrão está no 1 ou bem próximo do 1. E aqui, enfim, está no 10, mesma coisa, o raciocínio bem parecido com o dos outros. Se a gente quiser gerar uma matriz, 3/3, o bom é que a gente geralmente tem duas opções. Então, se você esquecer, enfim, e colocar o parênteses, vai dar o erro, você elimina ali o 3/4, aí depois você coloca e testa do outro jeito, ok? De novo, pessoal, vocês não precisam ter nada disso aqui decorado. Isso aqui é o tipo de coisa que vocês vão revisitando no decorrer da carreira de vocês, vocês vão revendo aí no decorrer do tempo. Então vamos lá. Uma coisa aqui que nós utilizaremos bastante nos vídeos futuros são o np.random.seed. O que é esse seed? Ele é um pseudo número aleatório. Como assim? Quando, por exemplo, provavelmente se vocês estiverem fazendo esses códigos junto comigo, com certeza vocês não conseguiram gerar a mesma matriz com os mesmos números aleatórios. O meu número aleatório aqui é diferente do seu número aleatório aí, como é de se esperar. Mas se a gente utilizar o np.random.seed, se a gente gerar aqui, e eu vou fazer isso aqui agora, quer ver? Random.range, é bom que eu introduzo um novo aqui, né? um comando novo aqui, de números inteiros, 25, aí eu vou colocar um size aqui, vamos gerar uma matrizinha de 3/3, eu gosto das 3/3, então ótimo. Então se você copiar, se você fizer esse mesmo cálculo, colocando o seed de 3, o seu seed ele tem que ser 3 igual ao meu, você vai conseguir chegar nesses mesmos valores. Isso é legal porque, por exemplo, quando a gente começar a fazer alguns vídeos aqui de machine learning, alguns tutoriais mais pesados, é interessante, o meu notebook aqui, o meu arquivo aqui, tá a mesma coisa do seu arquivo aí, né? Porque aí a gente consegue manter o mesmo raciocínio, você não fica confuso nem nada, tá ok? Então, será muito utilizado esse np random seed aqui. Bora aqui para o próximo comando, só criar aqui mais algumas linhas. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um overview bem rapidinho aqui dos principais atalhos de como utilizar o Jupyter Notebook da melhor forma. Vocês me falam aí se vocês querem, tá bom? Como alterar a forma dos arrays. Não utilizo tanto, mas é bom saber. Então aqui fica como um plus aqui, caso um dia vocês precisem, vocês podem revisitar o tutorial. E eu vou deixar os timestamps aí, né, as demarcações de tempo. Vocês pulam direto para a parte que vocês quiserem, tá bom? Então vou criar aqui um normal, np.arange e o 15. Ok, vamos imprimir aqui o normal. Temos aqui então um array com
com um range de 15, né, de 15 números, vai do 0 ao 14 ali, 15 no total. Então aqui a gente tem 15 números no total. Se a gente quiser transformar esse array, é um array simples, né, uma dimensãozinha aqui, se a gente quiser transformar ele numa matriz, a gente consegue. A gente pega aqui o normal, a gente coloca o reshape, ponto reshape, deixa eu tirar aqui o mouse da frente, ponto reshape, a gente coloca aqui no caso 3/5 e pronto, a gente gera, a gente transforma, a gente, né, dessa forma a gente manuseou ali o nosso array. Lembrando que quando você estiver criando um array novo, você pode já colocar o size aqui. E vamos supor, se você, para você saber se a função size está disponível, o que você pode fazer? Aí que já é mais um macete do Jupyter Notebook, desculpa, que é o seguinte, você coloca no caso aqui, random, rangeInt 25, nice, bacana. Para a gente saber se a função size está disponível, a gente coloca o vírgula, pressiona o Shift, o Tab, aí você vai ver aqui, ó, o size está disponível. Mas aqui, se bater na setinha, você consegue dar uma lida aqui. Enfim, você procura aqui o size, você consegue ver a documentação dele. Mas no nosso caso aqui não precisa, só a gente colocar size, a gente passa uma tuplazinha, 3/3, enfim, a gente gera o array que a gente quiser. Nesse caso, a matriz. Tá joia? Então aqui para vocês agora, por exemplo, vamos transformar isso aqui em um vamos de A mesmo. A falta de criatividade aqui está pesada hoje. Então, se a gente quiser saber, se a gente quiser pegar o maior número do A aí, né? Então a gente vai passar aqui A.max, abre e fecha parênteses, 24. E se a gente quiser saber qual é a posição desse 24, então aqui a gente passa o A.argmax, abre e fecha parênteses. Então aqui nesse caso, ele está passando para a gente que o argmax está no 1. Então o que é o 1 aqui? 0, 1. Ok. E se a gente, no caso aqui, se a gente gerar um array, pegar aqui o normal. Bora pegar o normal? Se a gente pegar o normal, que eu vou criar aqui uma linha aqui, vou repetir esse mesmo comando, tá? Só para a gente testar em um array diferente de uma matriz, para não confundir ninguém, tá ok? Então se a gente passar aqui o normal.max, o que a gente espera daqui? O normal.max vai ser o 14, né? O maior número aqui da nossa lista. 14, legal. Se a gente passar o normal.argmax na posição 14, tá ok? Então aqui para facilitar a gente, para não ficar tipo o 14 na posição 14, eu dei uma alterada aqui. Então o nosso array agora ele vai do 15 ao 29. Então o max agora vai ser o 29 e a posição maior dele vai ser a posição 14. Se a gente contar aqui 0, 1, 2, 3, essa última posição aqui é a posição 14. Já vou fazer agora do mínimo e a gente vai, enfim, o raciocínio é o mesmo. Normal.min, a gente espera o 15 e a posição, né, o normal.argmin tem que ser 0. Ok, então aqui a gente já consegue identificar qual é o maior número, qual é o menor número e a posição, o index dele dentro do nosso array. E agora aqui também podemos colocar arrays. Vamos utilizar o A aqui. Deixa eu excluir aqui. Por exemplo, igual nós vimos aqui. Ele está, como a gente gerou números aleatórios, a gente gerou uma matriz com números aleatórios que vai do 0 ao 24. Aqui o tamanho, tamanho máximo nosso. O size 3/3, a gente pode colocar aqui umas 5/5 só para ficar mais divertido. Então qual que é o nosso objetivo agora? Nós vamos colocar esse array, essa matriz, em ordem crescente. Como que nós fazemos isso? Você já aprendeu a fazer o reshape, você consegue modificar a fórmula dele. E agora você quer colocar tudo em ordem crescente. Então linha por linha aqui vai ficar tudo crescente. Tá bom?
Então vamos aqui, é só colocar np.sort, np de numpy, né? Então numpy.sort, e agora a gente passa o a, que é o nome do nosso array. Vamos ver se deu certo? Pronto. Então aqui, ó, linha por linha, ele colocou tudo do menor para o maior, tá ok? E você consegue fazer isso com qualquer tipo de array, tá bom? É bom saber que pelo menos existe. Também temos a opção do indexing, que é sinceramente uma das minhas favoritas aqui. Vou até colocar um diferente aqui, indexing, ok? Depois eu vou dar uma editada nesse notebook e passar para vocês um arquivo mais organizado, ok? Vocês não precisam preocupar não, que eu vou colocar na descrição do vídeo um arquivo, um notebook já editado, já organizado pelo menos, tá bom? Então aqui, indexing. Então vamos gerar aqui indexing. Vamos criar aqui um np arrange, um array que vai do 0 ao 20. 0 ao 20. Indexing. Bacana. Então nós temos o nosso array do 0 ao 20. E se a gente quiser, por exemplo, vamos copiar esse array, tá? Então aqui, ó, part indexing. Nós vamos pegar o array, o indexing. O que nós vamos pegar dele? Nós vamos pegar do 0 ao 10. Então nós vamos colocando do 0 ao 11, a gente copia ele, né, para a gente não prejudicar o array principal. Part indexing. Bacana, conseguimos. Então nós copiamos. Então, se nesse momento aqui a gente pegar o part indexing e colocar aqui, a gente precisa de abrir os colchetes e colocar os dois pontos, que a gente está informando que a gente quer do primeiro até o último número do nosso array. Então, do primeiro até o último, o que a gente quer fazer com ele? A gente quer transformar ele em 999. Vamos conferir agora. O nosso array, que antes ia do 0 ao 10, ele é agora composto por todos os números 999. E isso vocês vão notar que não modificou em nada o nosso array principal, que é o indexing, tá bom? E se aqui a gente quiser também, por exemplo, nós conseguimos, eu vou gerar aqui um arrayzinho, uma matriz. Então vou criar aqui um array 2D, sei lá, np array. Eu vou criar aqui com o Python mesmo, tá ok? Só para vocês irem relembrando aí no decorrer do vídeo. A gente vai indo e vai voltando, né, com as opções que a gente tiver. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Array 2D, vamos verificar para ver se está tudo certinho. Está tudo certinho. E se a gente quiser aqui agora, por exemplo, no array 2D, pegar o número 9, a gente quer só selecionar o 9, como que a gente faz isso? Tranquilo, a gente vem aqui, array 2D. Aí como que a gente faz para acessar? Então aqui nós temos a linha 0, a linha 1, a linha 2. Então nós queremos a linha 2. E nós queremos, qual que é a posição do 9 dentro desse array aqui? Ele está na 0, 1 e 2. Então, 2, 2, a gente consegue acessar o nosso 9, o que a gente queria. Eu vou pegar aqui agora o que a gente já criou aqui, um maior. Por que eu vou fazer isso? Bom, posso criar aqui, em vez de ficar copiando, né? Eu crio aqui. Então, vamos lá. np.random.range int. A gente quer 30, mas com size, com tamanho, né? Eu vou criar um 6/6. Nice, bacana, funcionou. Então aqui a gente, não precisa fazer isso que eu fiz, a gente só coloca isso aqui numa variável. Vai ser B. Criatividade tá difícil hoje, pessoal. Para criar nome de variáveis, tá? É bem difícil. Então, ótimo, nós temos aqui o nosso array B, a nossa matriz 6x6, 6 linhas e 6 colunas. E se a gente quiser selecionar só daqui, ó, do 16 ao 1, e
esse. Então vai vir daqui até aqui, né? Só esse quadrado aqui, esse 3/3 aqui que tá no mouse. Como que a gente faz isso? Legal, uma ideia melhor aqui para mostrar para vocês o que eu quero selecionar. Se a gente quiser selecionar... Eita, rapaz. Era melhor não ter feito isso. Mas vamos lá, se a gente quiser selecionar esse espaço aqui, como que a gente faz? Fácil. Aí a gente vem aqui também, a gente seleciona o B. Então o B, o que a gente quer tirar do B? A gente quer ir na linha 0, 1, 2 e 3. Então a gente quer da linha 3 em diante, vírgula. Então a gente quer da linha 3, a linha 4, a linha 5, certo? Então bacana. E o que a gente quer agora? Da linha 3 em diante, a gente quer do número 0, 1, 2, 3. Do número 3 em diante. Pronto, a gente selecionou o que a gente quer. E se a gente quiser aqui, por exemplo, pegar do 29 ao 16, como que a gente faz? A gente seleciona ali o nosso array, o B, abre o colchete e vamos selecionar. Então aqui, do 29 ao 16, está na 0, na linha 0, 1, 2, tá 3. Então vamos lá, então tá aqui na 3. Parar de pegar 3, então vou pegar do 17 ao 17 aqui da 2. Então tá na 0, 1, 2. 0, 1, 2. Então ele tá na 2 e 2 somente. A gente não precisa colocar os dois pontos, porque a gente não quer ir para nenhum lugar além da linha 2. Então se a gente tivesse colocado aqui o 2 aqui no início, seria da linha 0, da linha 1 e até a linha 2. A gente pegaria esses três aqui, ok? Mas como a gente está querendo só aqui, só esses três números, a gente seleciona só o 2, vírgula, e a gente está querendo do 17 ao 17. Então a gente está querendo do 0, 1, do 1 até 0, 1, 2, 3, até o 4. Pronto, do 17 ao 17. Façam aí, vai brincando, é bom saber isso aqui. Vocês não vão utilizar isso aqui o tempo inteiro no Machine Learning, mas é bom saber. Esse é o tipo de coisa que direto aí a gente está precisando de alterar, de acessar, fazer um indexing. Nada muito complexo, tá bom? A gente não vai fazer nada, super avançado. Geralmente são coisas simples, mas é o tipo de coisa que é bom a gente saber, tá bom? Continuando aqui o nosso raciocínio, vou continuar utilizando aqui o B que a gente criou, tá bom? E se a gente quiser, por exemplo, fazer uma seleçãozinha condicional, por exemplo, a gente quer no B saber tudo que for maior ou igual a 5. O que vai retornar para a gente se a gente fizer isso? Vai retornar o array com booleanos, falando tudo que for verdadeiro ou falso. Nesse caso, true ou false, tá bom? True ou false. Então, tudo que for maior ou igual a 5 tá como verdadeiro, true. Tudo que for menor ou igual a 5 tá como false. Você pode conferir aqui. O 2 ele é menor do que 5, tá como false aqui embaixo. Tá ok? O 16, o 27, o 7, o 15, o 20, todos são maiores do que o 5, maiores ou iguais ao 5. Então justifica aqui tudo como verdadeiro. Tá bom? O 4 é menor do que 5, tá como falso. Então aqui, ó, tudo que for maior ou igual a 5 ficará como verdadeiro e o oposto vai ser como falso. Tá bom? E outra coisa que também é que a gente consegue pegar aqui, por exemplo, da B, se a gente colocar aqui o B ponto, no caso é np.unique, a gente passar o B, a gente vai pegar aqui tudo que for, todos os números que forem únicos do nosso array. Então, repetidos, não vai repetir, por exemplo, vamos pegar aqui o 17, que repete pelo menos aqui essa vez aqui, né? Uma vez. Então não vai mostrar o 17 pra gente. Não vai mostrar duas vezes, vai mostrar apenas uma vez, né? Foi o que eu quis dizer. E outra coisa que vale é que a gente, por exemplo, assim, pelo menos passar, se a gente pegar o B, abrir o colchete, colocar o B maior ou igual a 5, aí aqui vai mostrar pra gente todos os números que forem maiores ou iguais ao 5. Ok? Não vai mostrar a posição, não vai mostrar nada, só vai
mostrar para a gente quais são os números dessa matriz aqui, grande, 6 por 6, que são maiores ou iguais ao 5, tá bom? E alguns cálculos para a gente começar a fazer aqui com arrays também. Então aqui vamos gerar uma nova aqui para a gente colocar aqui match de matemática, np.random.rangeInt. Aí eu vou colocar aqui do 0 até o 15. Eita. Match. Ok, então nós temos 5 números aleatórios, né, com no mínimo 0 e no máximo 15. E vamos gerar aqui também, aqui, aproveitar umas que a gente já viu, gerar aqui um de uns, né, de um array com o número 1. E se a gente quiser somar, então, somar um com o outro, match mais uns, a gente tem a soma desses números. Se a gente quiser transformar o 1 aqui de 3, né, de um array de número 3, a gente consegue fazer isso e vai alterando também no nosso cálculo adiante ali, que a gente também tem o de multiplicação. Acho que eu não coloquei subtração ainda, né? Subtração. Conseguimos fazer potência. Então, por exemplo, o match, fazer a potência, a gente coloca 2 asteriscos por 2. Pronto. Que mais, pessoal? O max vocês já viram, o mínimo vocês já viram também, que eu mostrei ali em cima. Coisa que é interessante saber também, caso um dia precise, claro, se um dia precisar, vocês vão fazer um cálculo muito mais robusto, elaborado que isso, mas é bom saber que existe a possibilidade de pegar o seno. Então aqui o seno do match, aí de cada um você vai encontrar o seno ali, np.cos para encontrar o cosseno, np.tan para encontrar tangente. Então aí você consegue ver aí o poder, né? O tanto que o NumPy é poderoso e consegue ajudar a gente. E isso são só de cálculos, né? Assim, de auxílio para álgebra, para cálculo, para estatística. E de novo, vocês não precisam saber isso aqui tudo de cor. É fácil, com o tempo vocês vão lembrar disso aqui tudo, mas deixa para ir lembrando à medida que for precisando, né? Não precisa de nenhuma correria agora nesse momento, tá bom? Então um abraço a vocês, o próximo tutorial aqui eu vou fazer um tutorial de pandas. Não vou fazer um tutorial de pandas corrido, que nem foi esse de NumPy, porque ficou bem longo. E eu acho que vai ser melhor eu fazer esses tutoriais quebrados, né? Assim, por exemplo, comando por comando, fazer uma coisa mais didática. E depois de tudo eu posso juntar e fazer um vídeo longo, né? Para as pessoas que preferem maratonar ali do início ao fim, sem ter que ficar esperando carregar e processar um vídeo novo. Mas os próximos vídeos serão de pandas, depois eu faço de Matplotlib, faço de Seaborn também, depois nós começamos a fazer alguns projetinhos, podemos pegar alguns projetos do Kaggle e destrinchar esses projetos, tá ok? Vai ser bem bacana, um abraço para todos e até a próxima. Voltando aqui rapidinho só para falar para vocês que eu organizei o notebook, tá? Coloquei ele todo comentado aqui com algumas divisões, mais organizado, tá? Caso vocês queiram pegar isso aí no GitHub, vou colocar o link no comentário, né? É só vocês baixarem lá, tá bom? Um abraço, até mais.